pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Confraria Literária. Hoje eu estou aqui com as minhas amigas Rosana, Eliana e a nossa convidada, Luciana. A Luciana, eu vou falar para vocês, qualquer semelhança com a personagem Ada do livro Cidadã de Segunda Classe é mera coincidência. Ela não foi para o Reino Unido, ela não veio da Nigéria, certo? Não. Certo? Mas o resto da história vocês vão ver. Ela podia ser a Ada. Vamos lá? Vamos. E aí, Luciana, muito obrigada por estar aqui, por contar sua história pra gente. Conta pra gente como é que tudo começou. Você criancinha, como é que foi sua infância, da onde você é? Brasileira, né? Sim, brasileira. Eu agradeço o convite, em primeiro lugar. Falando um pouco da minha história. Eu, com 9 anos de idade, eu tive que começar a trabalhar, porque eu vim de uma família não tão bem estruturada, né? Onde eu tive uma mãe muito maravilhosa, mas demasiadamente submissa, e um pai desestruturado, né? Então, eu passei assim, a minha infância vendo muito da submissão da minha mãe para com o meu pai. E isso me trouxe internamente uma necessidade muito grande de não ser essa mulher submissa. Sim. Eu queria, sim, constituir uma família, sempre foi o meu sonho, de casar, ter meu marido, meus filhos, a minha casa, mas sem submissão. Sendo um casamento de amor, parceria, companheirismo, cumplicidade. Então, eu coloquei isso no meu coração muito firme desde muito cedo. E com 9 anos eu comecei a trabalhar, como eu falei anteriormente, para poder ajudar a minha mãe. Porque meu pai não deixava ela trabalhar. Ela tinha que cuidar da casa, dos filhos dele, enfim. E eu falei, não, eu não quero isso para mim. E entrei num escritório de seguradora, seguros de veículos, porque era um amigo do meu avô, então naquela época não tinha essa legislação que nós temos hoje, que não pode trabalhar cedo. E eu ia te perguntar isso mesmo. 9 anos né? Foi com 9 ou um pouquinho mais velha? De 9 para 10. Tá? Então, eu já estava chegando nos 10 anos. E aí era aquela coisa, arrumar arquivo, varrer a sala. Mas aquilo já me dava um empoderamento, sabe? Aquela sensação de eu tenho a rédea da minha vida. Eu vou ter a rédea da minha vida. Não vou ter ninguém me mandando. Não quero isso para mim. Já por vivenciar tudo isso na minha infância. Enfim, só que mesmo trabalhando, eu morava ainda com os meus pais, com a minha mãe, com meu pai. E você dividia também o seu tempo escolar. Exato, você estudava e trabalhava, né? Exato, estudava na parte da manhã, saía da escola correndo, almoçava rapidinho e já ia trabalhar. E amava trabalhar, amava me sentir útil, ter conhecimento, e para mim era perfeito. Porém, eu trabalhava como todo mundo, mês integral, recebia na época, era envelopinho, dinheiro no envelope, bonitinho. Chegava em casa, meu pai pegava o meu dinheiro. O envelope fechado. Jura? Então, assim, eu nunca pude usufruir daquilo, porque o meu trabalhar era para proporcionar, mostrar para minha mãe, olha, a senhora pode, sabe? A senhora não é dependente 100% dele, a senhora pode trabalhar, a senhora pode começar uma nova vida. E não ver meus irmãos passarem por tanta dificuldade como a gente passava. E continuava nessa estrutura familiar, infelizmente. Aí meu pai usava o dinheiro para pagar bar, para sair com mulheres, enfim. E o seu sentimento perante a isso, né? Então, a minha sensação era querer libertar a minha mãe de toda aquela situação, minhas irmãs daquela situação. Sabe, poder proporcionar algo melhor para elas. E aí eu trabalhei nessa seguradora, depois trabalhei de empregada doméstica, depois trabalhei numa escolinha de educação infantil e fui crescendo. Quando eu completei 13 anos, eu conheci o meu esposo. Eu tinha 13, ele tinha 16.
E aí era o príncipe encantado, sabe? No cavalo branco, que entrou para me resgatar daquela vida dura, sofrida que a gente levava. Por quê? Porque ele me defendia do meu pai. Sabe? É uma proteção, né? Proteção total. Então, quando meu pai me trancava para fora com a minha mãe, ele estava lá do meu lado. Podia estar chovendo, podia estar chuva, sol, ele estava lá. Quando meu pai vinha para me bater, ele estava para me proteger. E aí eu passei falei, poxa, agora, né? Não vou ter um homem que vai me fazer submissa a ele. Vou formar a tão sonhada família, porque meus avós trouxeram essa referência de família, sabe? Minha avó e meu avô, eu nunca vi eles discutirem. Eu nunca vi meu avô levantar o tom de voz para minha avó, sabe? Era tudo sempre junto. Uma parceria, né? Parceria. E era risadas na mesa, porque meu avô colocava pimenta no prato de um e fazia juju e aí salgava ao invés de colocar doce. Então, a minha referência de família sempre foi meus avós. Então, eu falei, pronto, né? Agora, só que em maturidade, com 14 anos, sem uma estrutura familiar. Mas eu queria aquele modelo de família. E aí, conheci meu esposo. Aconteceu a primeira vez. Não vou dizer, minha mãe nunca me ensinou. Não, eu tinha todo o conhecimento, como me evitar, mas eu queria sair de casa. Eu precisava sair de casa. E aí, acabei que na primeira relação eu engravidei. Uau! Fiquei desesperada. Nossa, com 14 anos, primeira relação, meu Deus. Desesperada. E aí, fui falar pro meu marido, pro pai do meu filho. Ele me abraçou, ele me girava, que maravilha, ele já beijava a minha barriga. Ele acolheu aquela situação de uma forma, assim, Quantos surreal. anos ele tinha? Ele tinha era 16. mais velho. 16, tá. Eu tinha 13, ele 16. Tá. Quando eu descobri, eu fiz 14 e ele fez 17. E aí ele estava alucinado e maravilhado com a situação. E só que a gente tinha o quê? Nem um ano de namoro. Então, de fato, eu não conhecia ele, eu não conhecia a estrutura familiar dele, mas ele me passava a sensação de proteção, que era o que eu precisava no momento. Proteção sem agressão, sem violência, sem me colocar no modo submissão. Enfim, engravidei do nosso primeiro filho, aí nós fomos morar com os pais dele, né? Fugi de casa, lógico, porque com 14 anos, como é que eu vou falar para minha avó? Vó, tô grávida. Ela me matava, né? Então, acabei fugindo de casa. Você não falou para ninguém, para sua mãe, para ninguém? Não, para ninguém. Falei para minhas irmãs só. Era só para nós, escrevi uma cartinha e muito engraçado é que minha irmã engravidou comigo. Então, as duas combinou. Vamos escrever uma carta, deixar e vamos embora. Gente, duas grávidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E vamos embora. E foi assim que a gente fez. E assim, o primeiro ano, né, que é a minha gestação, foi maravilhoso. Eu tinha um marido fantástico, excelente, protetor, amigo. A gente ria, a gente saía. Era os dois conhecendo um novo mundo. Eu fui a primeira dele, ele foi meu primeiro. Então, era uma grande descoberta. Só que ele tinha um problema com droga. E o que você descobriu depois? Não, eu já sabia. Já conhecia. Mas eu achava que era normal, porque ele não era uma pessoa agressiva, ele não... Trabalhava. Ele trabalhava. Mas ele só usava maconha? Exatamente. Quando você conheceu? Só maconha. Só... E nunca na minha frente, sempre me respeitou. E para mim era uma vez ou outra, e para mim aquilo era tudo muito natural, desde que ele me respeitasse, que ele me trouxesse essa sensação de acolhimento, que era o que eu sempre quis em toda a minha vida. E, infelizmente, depois que meu filho nasceu, nosso primeiro filho nasceu, as coisas começaram meio que mudar. Ele passou a se tornar Ele não era agressivo, porque, assim, as pessoas entendem por agressão o físico. Eu te dar um soco, eu te dar um tapa. Essa acho que é a agressão menos dolorida. Porque a agressão psicológica, a agressão emocional,
Essa, eu acho que ela... Acho não, eu tenho certeza, plena consciência. Essa, sim, faz um estrago muito grande. Porque eu engordei 35 quilos na minha primeira gestação. Então, ele olhava para mim, ele já não via mais aquela menina de corpo escultural, bela. Então, ele era... Nossa, como você tá gorda. Nossa, sabe? E aí começou... Só que... aí você se olha e fala, não, mas tá tudo bem. E aí meu filho nasceu doente, muito doentinho, porque eu engordei muito. E naquela época a medicina não era tão avançada. Então, o ultrassom a gente só fazia quando Já ia no final, próximo de parir. E eu estava muito gorda, tive sangramento, fui para o hospital 8 meses, fazia o pré-natal, tudo certinho. Cheguei no hospital, o médico falou, não, você tá de 9. Foi lá, estourou minha bolsa e pronto, vai. E eu já tinha dilatação, tava com 3 dedos. Ele foi, estourou minha bolsa, não, vai dilatar e você vai ter o neném. Quase morri com tanta dor, doía muito. Foi normal? 14 anos, não, foi um pouco pior. 14 anos não podia ter minha mãe do meu lado, não tinha o marido do lado, porque era tão imaturo. Ah, vou festejar, né? Vou ser pai, minha mulher foi pro hospital, vou sair com os amigos, vou beber, vou usar droga. Não. E vai. Ela, Você sozinha quem nessa. vai parir é ela, né? E aí eu fui, não me esqueço, era 7 horas da noite, quando eles estouraram minha bolsa, comecei a entrar em trabalho de parto. Quando foi 3 horas da manhã, eu não sentia mais dor. E era na Copa, era junho. Nossa, mãe. Então eu falei, deve estar todo mundo assistindo TV, eu quero minha mãe. Vou procurar um médico, andando. Cheguei na sala do médico, doutor, dá para o senhor ligar para minha mãe? Não tenho mais dor, não tenho mais nada, eu queria ir embora. Chama minha mãe. O médico, vai deitar agora. Aí fizeram o exame do coraçãozinho do neném, ele estava em sofrimento, porque eu já não tinha mais líquido. Nossa. Chegou, não tinha líquido, não tinha dilatação. Ao invés de eu dilatar, eu fechei. Vamos fazer uma cesárea urgente. Passou por Corre tudo. para a mesa de cirurgia, coloca para fazer a cesárea. E aí fez todo o procedimento. Quando ele nasceu, ele não chorou, nasceu bem roxinho. O médico só encostou ele em mim, levou embora. E aí levou, não pode ficar, levou e vamos lá e vai costurando. Comecei a me sentir mal, arranquei a mão do soro, porque você é imatura, você não sabe, eu não sabia nem direito o que estava acontecendo. Então, eu só lembro de ter arrancado a mão do soro e começar a cutucar o médico. Doutor, por favor, eu não quero morrer, eu quero ver meu filho, eu não quero morrer. E apaguei. Tive pré-eclâmpsia na mesa de cirurgia, enquanto ele estava me costurando. Fui para o quarto, ligaram. Aí, tudo muito certinho, né? Aí ligaram para minha mãe, disseram que eu tive gêmeos. E a gente desesperado lá né? Como fora. assim? Gêmeos. E aí, eu só acordei devia ser meio-dia e pouco. E eu só queria ver meu filho. Porque apesar de casar muito... casar não, né? Eu me juntei de engravidar muito nova. Eu queria muito aquele filho. Eu queria muito ser mãe. E você já tinha foi trabalhar com 9 anos, um olhar também até mais maduro, assim, né? Se pensar, né? Porque já queria trabalhar, já se incomodava com a relação dos seus pais. Já tinha uma percepção ali, né? Já nos protegia. Por ser mais nova, mas ela que protegia, como eu falei no outro. E aí eu só queria ver meu filho. Não, vamos lá, você pode ir, tá lá no berçário. Aí tô caminhando até lá, cheguei lá, a médica falou, não, a enfermeira, não pode entrar aqui não, você tem que colocar isso, limpar a mão, coloca. Falei, mãe, tô vendo as mães entrando, né, para amamentar e passa e vira, ninguém tá fazendo isso. E tinha um vidro deste lado daqui. A pia ficava aqui e o vidro ficava desse lado. E as crianças na incubadora. E tinha uma incubadora bem próxima do vidro, a criança cheia de sonda no nariz, na boca, sem cabelinho nenhum, com fio aqui na cabeça. Essa parte do peito, quando eu respirava, ela afundava tudo e voltava, afundava. E eu falei, nossa, meu Deus, coitada da mãe, né? E me levou. Era o seu. Era o meu filho. Nossa.
Como os médicos dizem, é muito melhor ou menos pior nascer de 7 meses do que de 8. Porque o 8 está formando a camada da pleura do pulmão, é toda a parte respiratória, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu saí do hospital sem ele, sem marido, porque ele ainda estava festejando no Oba-Oba, né? Saí com a minha mãe, com a minha avó, e aí fui embora para casa. Cheguei em casa, era o Jogo do Brasil. Cheguei na casa dos pais dele, que era onde eu morava. Estava tendo o Jogo do Brasil, o Brasil ganhou, ele foi comemorar, e eu de ponto, tudo muito novo, muito recente. Sentida pelo filho que eu deixei no hospital. Claro. E ele comemorando. Depois de 2 dias que o Brasil ganhou, ele voltou. E aí pede desculpa, pede perdão, não vou fazer mais, enfim. Aí o meu filho ficou 15 dias internado, eu indo visitar de ponto. Na época a gente não tinha carro, então eu tinha que pegar ônibus. Foi assim um momento muito difícil. E a sua cesárea? Como foi a minha cesárea, por ter sido de emergência, as cesáreas são deitadas, né? A minha do umbigo até lá embaixo. Sofreu igualzinho. Porque tinha que nascer logo. Sofreu igualzinho a personagem mesmo. Igualzinho. Total. Não, eu queria perguntar se o seu marido chamava Francis, porque o marido dela é Francis, tá igual até agora. Tô boba aqui de ver. Bem... E aí, quando ele veio para casa, eu tinha que cuidar. Ele mamava a cada meia hora. Era tudo novo, né? Apesar de ter cuidado do meu irmão, porque nós, quando minha mãe teve... Ele tem 10 anos de diferença nossa. Então, quando ele nasceu, nós tínhamos 10 para 11. Então, nós cuidávamos dele. Então, a gente revezava. Uma hora você, uma limpa a casa, a outra faz isso. Eu fui a que menos colaborou, porque eu já trabalhava e também era preguiçosa, né? Pelo amor de Deus. Não, você gostava de outros trabalhos. Eu não gostava muito dessa coisa de casa. E então, mas era meu, né? Era eu que precisava amamentar, era eu que acordava, era eu. E aí eu voltei a ter, porque quando ele percebia que eu não ia querer mais, ele mudava a tática. Aí ele voltava a ser o príncipe, ele voltava a ser bonzinho, então aí ele me ajudava, e ele pegava o neném, ele trocava, e eu amamentava, e era difícil. Os meus pontos estouraram, abriu, porque como a cicatriz era em pé, o esforço de levanta, pega no berço, volta, pega, amamenta, tira, abaixa, ele abriu. E assim, foi muito complicado. E aí nós fomos se adaptando a toda a situação. Ele não parou de usar, mas começou, né, a melhorar. Só que ele não queria mais trabalhar. Eu não quero mais trabalhar. Tá. Pois não vou mais trabalhar, então você trabalha, você sustenta a casa, a responsabilidade é sua. E como eu sempre trabalhei, para mim aquilo não era difícil ou era uma tarefa onerosa para mim. Mas isso assim, um ano e pouquinho, é legal, sabe? Eu poder, mas para sempre. Então, aí ele começou a usar constantemente, mais vezes, e aí ele sumia. Ele não era agressivo bater, mas ele sumia, ele ficava 4, 5 dias fora de casa, e a responsabilidade do filho era minha. Ele, por ter nascido de 8 meses, foi uma criança muito doente. Eu tive uma época que ele teve um problema de saúde que ninguém sabia o que era. Então, eu saía 4 horas da manhã de casa. Ele fazia tratamento no Hospital São Paulo. Então, foi mais de um mês nessa trajetória. Então, eu saía 4 da manhã, ia com ele no hospital, voltava, ia trabalhar, voltava, arrumava a casa, tinha que fazer. E no outro dia era uma rotina constante. Eu não dormia. O que eu fazia? Comprei um canguru, falei, amarro ele, porque eu vou pegar ônibus, abraço e durmo. Ninguém me rouba ele. Sim.
né? Vai estar lá seguro comigo. E é um período, porque como era longe de casa, era mais de 2 horas de viagem. Eu dormia 2 horas, estava perfeito. E ninguém me roubava ele. E aí ele fez o tratamento e a gente foi vivendo esses nuances do relacionamento. E que para mim, e aí eu parava e falava, Deus, eu troquei acho que 6 por meia dúzia. Troquei um pai alcoólatra por um marido drogado. Tudo que você não queria viver, né? Exatamente. Tudo que eu não sonhava em viver. E foi, ao longo dos anos, foi dessa forma. Aí eu falei, acho que tudo isso é porque a gente mora com os pais dele. Vou alugar uma casa. E aí a gente vai ter a nossa vida, o nosso relacionamento. Não que os pais dele interferiam em alguma coisa, nunca. Nunca se intrometeram. Pra nada, assim. nem pra ajudar, nem pra atrapalhar? A mãe dele, como ele era o filho caçula, né? Era o filho... Ela tinha acabado recentemente perdido o irmão dele mais velho de tuberculose. Então, ele teve, em sequência, tuberculose. Então, ele era o xodó da família. Tinha uma super proteção, então. Então, assim, ele não vai trabalhar? Não tem problema. Ela levantava, comprava cigarro, tudo dele, para ele, e deixava lá. Entendeu? Olha, então, como ele parece com muito, tudo parece a vida real com a fictícia, que na verdade nem foi tão fictícia, né? Porque ela viveu. E aí, ele não criava maturidade. Porque eu trabalhava, cuidava dele, do filho, da casa, a mãe dele, então ele não precisava fazer nada. E aí eu falei, então vamos alugar o nosso espaço e vamos tentar iniciar a nossa vida ali. E foi isso que eu fiz. Aluguei um quarto e cozinha, uma graça, com muito sacrifício. Um ajuda com uma coisa, outro ajuda com outra. Um dá a cama, outro dá a geladeira, né? E assim a gente construiu o nosso cantinho. E, para minha surpresa, nada mudou. Eu continuei tendo... Só que aí eu trabalhava dobrado, né? Porque com o pai e com a mãe dele, eu não precisava pagar aluguel. Sim. Ali eu precisava pagar o aluguel, água, luz, pôr de comer. Tinha uma criança pequena, eu não tinha... Ele ia para creche. Então, fizesse chuva, fizesse sol, era uma distância de uns 20 minutos a pé, só ladeira. Então, amarrava ele. Você que levava, eu né? que levava. Não podia. Ele ficava, ele precisava descansar para ele poder usufruir personagem. o resto do dia. Claro. Você parou de estudar? Parei. Porque com essa demanda toda. E muito engraçado. Quando eu engravidei, eu estava indo para o primeiro colegial. E eu sempre gostei de estudar. Muito. Na 7ª série. Da 6ª para a 7ª série, o pessoal foi lá na escola, olha, vamos dar um curso de inglês, quem quer fazer, fazem o teste. Passei, trabalhava. Eu podia pagar, supor, era R$10. Eu podia pagar. Meu pai, não vai. Precisa do dinheiro aqui. Claro. Não. Então, gente. Foi bem complicado. E aí, quando nós nos mudamos, eu já estava eu ia fazer o primeiro colegial. Falei, prestei Camargo Aranha, que na época era uma escola técnica, porque era o que eu gostava. Passei e não fui. Porque, tô grávida, né? Não vão me aceitar na escola. Falta de conhecimento. Também. E porque não dava. Como é que eu ia conciliar, pegar ônibus, trabalhar, cuidar de marido? Não dava conciliar tudo. E aí parei de estudar. E foi passando os anos, nós morando junto, eu falei, acho que não quero mais, né? Chega, já deu, não quero. Mas eu engravidei do segundo filho. Aí falei, não posso separar, né? Tô grávida. E Quanto tempo de diferença? 7 anos. Você ficou bastante tempo. Eu sou teimosa. Heróis da resistência. Eu sou teimosa. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu acredito, como eu disse no começo, como eu acredito no valor família, de ter uma família, então eu faço tudo antes da desistência. Tudo que tiver... Persistência mesmo. Tudo que tiver ao meu alcance, tudo que falar, precisa mudar aqui, precisa mudar ali, para constituir família. Eu, com 44 anos, ainda acredito muito na instituição família. Muito. E hoje,
além dos meus avós, eu tenho minhas irmãs como exemplo disso. De família, valor família. Desculpa. Imagina. E aí eu engravidei e falei, agora, né, agora dá certo, agora vai. E falei para ele, outra felicidade. Ai, que legal, quem sabe agora é a nossa menina, né? Porque a gente teve um menino. E vai dar tudo certo. E foi passando os meses. Quando eu estava com 7 meses de gestação, eu achei um papelzinho. Porque eu sou assim, a mulher da faxina, né? Eu tenho, né? Quero limpar, só que eu vou fazer. Limpei em cima do guarda-roupa. Oh, tem um papel aqui. Vi um nome de uma pessoa. Falei, não. Detalhe. Neste período, o que aconteceu? Ele arrumou um bom emprego de segurança num shopping que estava inaugurando. Eu já estava trabalhando no ramo de turismo. Não ganhava, nossa, ganha muito bem. Não, mas eu conseguia manter a nossa família, já todos esses 7 anos com isso. Recebi algumas propostas para viajar para fora. Sempre neguei, por quê? Porque meu marido, meu filho, família, né? Sempre, não vou abandonar eles para poder ir. E neste período, ele arrumou um bom emprego, aí ele disse, pode sair do serviço, não precisa mais trabalhar, né? Não, minto, antes, com 7 meses de gestação, eu achei o papelzinho em cima do guarda-roupa. Aí tinha o nome de uma mulher com um telefone. Ele já estava atuando nessa área de segurança, mas não era nesse shopping, era em um outro empreendimento. E eu peguei o telefone e falei, peraí. Oi, por favor, a fulana? Ela não tá, ela só chega a tal hora. Tá bom, obrigada. Esperei dar o horário, liguei. Oi, a fulana? Oi, tudo bem? Quem é você? Nossa, eu sou a melhor amiga do Nilton. Ele tá passando um momento tão ruim no casamento dele. E ele me falou tanto de você. Ele disse que ele não suporta mais a mulher dele. Que ele só tá com ele porque ela tá grávida. Mas que ele ama é você. Aí ela, é verdade. Eu falei, é verdade. E fiz, né? Desenvolvi um diálogo. Mais um potencial aí, né, Cris? Desenvolvi um diálogo com a pessoa e ela me contou tudo, como eles se conheceram. Ela deixou o currículo nesse estabelecimento que ele trabalhava. Ele pegou o currículo, achou ela bonita, ligou e começaram a se relacionar. E eu grávida do segundo filho dele. Né? E ali, naquele momento, para mim foi muito difícil. Porque, assim, eu como pessoa, desde sempre, eu não acho que não deva existir traição. Pode acontecer. Ninguém é de ninguém. Ninguém tá livre de, sei lá, tá num relacionamento, com um relacionamento ruim, difícil, saiu, aconteceu, puxa, achei que ia mudar a nossa vivência. O que eu não aceito é a traição do não me contar. Você pode ter outra pessoa, você pode conhecer outra pessoa, se acontecer de se relacionar com outra pessoa, mas o fato de você não me contar, olha, aconteceu, saí, a gente não estava legal, não amo essa pessoa, foi carne, e me dar a opção de escolha. Eu escolho se eu vou continuar ou não no relacionamento. Isso, para mim, eu acho, eu até suportaria. Agora, a mentira, eu vim de uma família que eu vi meu pai mentindo o tempo todo, constantemente, traindo minha mãe dentro de casa, na cama dela. Então, eu não aceito a traição nesse sentido. E aí, eu falei, tudo bem, respirei grávida. Falei, ai, meu Deus, e agora? Chegou em casa, oi, amor, tudo bem? Sua janta, quer jantar? Vai tomar banho, vou colocar. E por dentro, estourando. Sim, acabou de jantar, aceitou. Eu disse, quem é fulana? Ficou roxo. Não sei quem. Sabe, fulana é essa, ela mora aqui, vocês se conheceram, assim.
como você fez isso? Como você colocou ela nessa situação constrangedora? Você vai ligar para ela agora e pedir desculpa. Mentira. Juro. Você vai ligar para ela agora e eu grávida, barrigão. E Barrigão. você? Eu falei, não vou. Não, você vai. Ele ligou, olha, desculpa, peraí que ela vai falar com você. Eu falei, eu não vou falar nada, não vou pedir desculpa. A menina falou, olha, eu te peço desculpa. Que mulher fantástica você. Aí eu tive o inverso. Nossa. Que mulher fantástica você. Ele não vale nada, ele não presta. O que você está fazendo com ele? Enfim, me separei. Grávida, me separei. Fui morar com os meus avós novamente. E aí ele visitava. Mas era aquela separação que me doía. Porque eu não me doía pelo fato do amor, me doía pelo fato de não ter conseguido construir de não ter dado certo. A falha. E de você retornar, voltar de novo, A né? falha de não conseguir constituir minha família. Como eu não vou? Como? O que eu fiz de errado? Sim. Sabe? Qual foi o meu erro? Que momento eu errei? E para mim aquilo me doía demais. E aí a gente se encontrava, se via. E aí ele foi cuidar. Vem passar o final de semana com as crianças aqui na minha mãe. Aí ele voltou a morar com os pais dele. Tá bom, fui, voltei. Ele lá brincando, eu com os pais dele conversando. De repente eu só escuto ele descendo, correndo. Meu Deus, o Kaique caiu, o Kaique caiu, o Kaique caiu. A casa onde os pais dele moravam tinha 2 quedas. Para uma fábrica na parte de trás, que seriam uns 10, 15 metros de altura. E para os vizinhos, que seriam 5,5, 6, Nossa né? Senhora. E eu, enorme, porque eu estava grávida do segundo. Falei, ele caiu da onde? Ele caiu da onde? Caiu da laje. Eu saí correndo. Mesmo tendo em casa telefone, o meu desespero, eu queria minha mãe. Aí fui por orelhão, liguei pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, vem pra cá. O Kaique caiu, acho que ele morreu. Desesperada. Nossa. E minha mãe, pra cá onde? Pra casa dos pais do Nilton. Vem pra cá, por favor. E minha mãe, tá bom. Mas fica falando comigo. Ela, como é que eu vou? E falo, porque não tinha celular na época, né? Era orelhão, era o fiozão, né? E aí, desliguei o telefone. Parei um carro no meio da rua. Moço, pelo amor de Deus, meu filho caiu. Aí ele olhou pra mim. Liga pro SAMU. E foi embora. Eu, com uma barriga enorme, só lembro de ter me ajoelhado no chão, segurado minha barriga e dito para Deus, Deus, se for para o Senhor me dar um para tirar o outro, eu não quero nenhum. Eu não consigo viver sem meus filhos. E aí só escuto ambulância, bombeiro, Nossa, polícia, minha mãe chega, minha irmã chega, e aquele... Você sem conseguir ver, era só... eu não queria ver. Sim, né? Eu não queria ver. A imaginação Nossa, já foi pior. Eu não queria ver. E aí passou tudo, o bombeiro veio, mãe, você tá bem? Eu falei, tô, ele quer ver você. Aí ele já tava de 6 para 7 anos, aí eu falei, tá bom, mas tem braço, cabeça para um lado, ele tá completo, inteiro? Nossa. Tá, mãezinha, tá, vem, entra. E aí a hora que eu chego, ele tá na maca, ele olha para mim e fala, mamãe, me perdoa. Como se a culpa fosse dele. E ali eu abracei, eu beijei ele, e ele foi para o hospital. Chegou lá no hospital, vai ficar em observação. O médico, a primeira coisa, você acredita em alguma coisa? Sim, acredito em Deus. Então agradeça, porque o mínimo, nada. Não quebrou nada. Os bombeiros disseram... Ele caiu para qual dos lados? Do 6,5. O menos mal. O menos pior. E o bombeiro disse... Aonde ele caiu, conforme ele caiu, o vizinho mesmo viu, porque caiu no quintal do vizinho. Não. Ele caiu em pé, não sustentou o corpo e desmaiou. Porque não tinha ar. A pressão, né? A pressão, não tinha ar. E aí o bombeiro falou, o mínimo era para ele ter quebrado a bacia, o braço. E a telha era aquelas telhas brasilite. Conforme ele caiu, ela fez várias... esfoliações ali, né? E nada. Foi só o susto. E aí o pai dele vira para mim e fala assim, olha, como você tá grávida, você vai embora para casa, eu fico aqui com ele, acompanho ele. Falei, não, até me assustei. Me assustei, né?
Aí falei, acho melhor não, né? Não, pode ir, vai, ele vai ficar bem. Eu falei, então tá, vou para casa. 2h da manhã o hospital me liga. Eu falei, morreu. Nossa. Olha, é a mãe. Eu falei, então, você pode vir para cá? Porque ou a gente vai dar alta pro pai levar ele, o pai está bêbado. Nossa. Ele entra e sai a todo momento, o menino fica sozinho e não dá, nessa condição não dá. E aí lá vai eu arrumar uma pessoa para me levar de carro, porque naquele momento, naquela época não era tão simples assim. E aí cheguei no hospital, o médico falou, olha, ele não vomitou, ele tá bem, leva ele para casa. Só observa, qualquer alteração você volta com ele. Tá bom? Tá bom. Levei ele embora e falei, eu não acredito. Eu cheguei, ele estava num estado deplorável, o pai. Nossa. Fedendo a cachaça. Porque aí passou a não usar só mais a droga, a maconha. Foi, né? Aí já era bebida, era droga, era tudo misturado. Levei ele embora, falei, não, vai ficar comigo e pronto. Aí ele foi para casa, passou-se mais algum tempo, o pai resolveu se cuidar, se tratar. Foi para uma clínica, começou a ir para uma igreja e começou a querer mudar e ter uma mudança. Aí eu tive o segundo filho sozinha, novamente. Que ele foi até me acompanhar no hospital para deixar me deixar no hospital. Minha mãe estava junto. A minha outra irmã também estava, a Tati. Foi o Léo que levou a gente no carro da minha sogra, né? Isso. Eu na ambulância, porque no segundo já estourou... Não estourou a bolsa, mas eu tinha muita contração. Aí fui num hospital, não tinha vaga. Só que eu já estava com 6 dedos de dilatação. Corre para outro hospital de ambulância. Ele foi junto, mas não quis ficar. Aí eu tive o meu segundo filho. Tive 9 dedos de dilatação. Nossa. Pronta para ter um normal. O nenê evacuou na bolsa. Corre para cesárea de novo. De novo? Foi. Poxa. Não é simples, as coisas não são simples. Caramba! Aí vai para a mesa de cirurgia, faz uma cesárea, meu filho nasce lindo, perfeito. E aí, o corte Detalhe, o mesmo? Como eu- que fez? Aí fez assim, Não, o depois médico o normal. queria cortar por baixo. Eu falei, não, vou ficar com uma cruz, já segue a sequência, já tá na sequência, vai na sequência. Aí fiz o corte de pé mesmo, tive o meu filho, fui para recuperação, tudo, voltei no quarto, tô lá deitada, comecei a sentir uma dor. Falei, vou parir? Será que tem outro? E uma dor. E chama enfermeira, hospital público, pouco caso eles fazem e não estão nem aí. E chama enfermeira e ninguém veio. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deitei, vou ter parto normal, fiz muita força, eu só sinto fazer assim, ó, plof. A enfermeira entra pela porta, põe a mão na cabeça e fala, que foi? meu Deus. Você teve outro? Não. Fiz uma cesárea, o médico tirou o bebê e deixou a placenta. Claro. Profissional. Super profissional. Não sei quantos anos pra isso. Gente, que doido. E aí você teve os 2 partos. Pois é. Né? A enfermeira vira e fala, meu Deus, que sorte você teve, porque a placenta poderia apodrecer dentro de você e você ter infecção generalizada. e né? morrer. E aí foi mais... Deus, né? Ainda bem que seu corpo expeliu, nossa. mais uma para a história. E aí fui embora, tive alta, minhas irmãs, minha mãe foi me buscar, o pai estava comemorando o nascimento do segundo filho. Sempre, comemoração. Estava comemorando. Na igreja dessa vez? Não, aí ele foi comemorar, né, saiu da igreja para comemorar a vinda do segundo, né? E aí fui embora para casa dos meus avós e aí ele passou um tempo, começou a melhorar, parou de beber, parou de usar droga, começou a ir para a igreja, estava firme. Vamos reconstituir nossa família, vamos, por favor, vamos. Detalhe, já estava trabalhando. Né? Quando eu tive meu segundo filho, eu peguei 1 mês de afastamento só.
E já voltei a trabalhar. Ele foi para creche com 3 meses. 3 meses. A minha irmã já levava ele para creche. Ela levava e trazia, porque ela trabalhava lá. E eu continuando trabalhando, de cesárea, põe a cinta, vou trabalhar, volta. Eu falei, puxa, família. Ai, ele quer, vai dar certo. Agora vai. Agora vai, né? Vai dar certo. Voltei, alugamos uma nova casa, fomos morar juntos novamente. E aí ele era bebezinho e eu estava ainda nessa agência de turismo. Aí foi quando ele arrumou esse emprego nessa construção de um shopping novo. Começou a ganhar muito bem, mas muito bem ao ponto dele conseguir sustentar tudo. E aí ele disse, olha, larga o emprego, fique em casa, curte esse momento. Por quê? Porque você nunca curtiu, né? Você sempre trabalhou e curte ele andar, ele falar, ele engatinhar. Eu falei, ai, Deus, obrigada. Agora foi. Agora meu sonho vai ser realizado. Larguei, pedi demissão, larguei o emprego. Passaram-se 4 meses. Eu achei um papel. Em cima do guarda-roupa. Mas no mesmo lugar? Nossa, o cara Filho não da é nem... mãe, não aprende. No mesmo lugar. A situação se repetiu. Não, deixa aqui. E aí... Também conversei com a menina, só que aí era uma colega, era uma irmã de um colega dele do serviço. E além de ter a questão homem-mulher, ela usava droga, estava perfeito. Uau. Então, ela acompanhava ele em tudo. Chegou em casa, perguntei, conversei, ele disse, é isso mesmo, estou indo embora. Arrumou tudo, as coisas dele, pegou a mala e foi embora. E me deixou com 2 filhos, desempregada, numa casa que eu... Como é que eu vou pagar? Alugada. Alugada. Como é que eu vou pagar tudo? E agora? E aí eu respirei fundo e falei, tudo bem, vai dar certo. Tem que dar certo. Conversei com o proprietário, falei, olha, ele foi embora, estou desempregada, não tenho como pagar. Eu deixo a casa mobiliada com tudo que está aqui. Eu deixo para você e você me abona o aluguel. Me abona e me deixa embora. Com os meus filhos, eu só quero as coisas deles, né? O berço, principalmente, do pequeno. Foi o que eu fiz. Voltei a morar com os meus avós. Arrumei um emprego, um novo emprego. Voltei a trabalhar. Era uma agência de turismo que o foco era a Rússia. E no meu primeiro mês de trabalho, então eu vendia pacotes aéreos. E o foco era a Rússia e eu passei a ler muito, entender onde visita a Rússia, que lugar. E no meu primeiro mês eu era a melhor vendedora. Nossa. E aí o meu patrão virou e falou assim, Luciana, você já foi? Eu falei, não. Como é que você fala com tanto sentimento, com tanto conhecimento? Eu falei, eu leio, entro no lugar, fecho o olho e ando e vou visitar mesmo o local. Porque eu quero vender o real. Sim. Eu quero que a pessoa tenha essa experiência. Então, eu preciso conhecer. E ele falou, nossa, que incrível. E foram se passando o tempo. Com 3 meses, ele disse, tira seu passaporte. Você vai para a Rússia passar 1 mês na Rússia comigo. Você vai, de fato, conhecer a Rússia. Você vai... Para você ter essa... Porque se você sem ter já é a minha melhor vendedora, você tendo, então vai ser fantástico. Detalhe que não tinha internet, né? Exato. Era livros. É verdade, eram livros que eu lia muito. Nossa, mergulhava nesse lugar. Muito. E eu sempre gostei, né? E eu falei, nossa, que fantástico, que perfeito, que maravilhoso. Ele voltou. Não. Ele voltou. Não. Nossa. Não aceito isso. Ele voltou. Não aceito, eu protesto. Ele voltou. Eu vou fazer show da Xuxa aqui também, igual vocês falaram lá. Que show da Xuxa é esse, gente? Ele voltou. Ele voltou dizendo que estava recuperado. Cara, eu tô vendo você indo pra Rússia, eu tô vendo você embarcar. Nunca. Ele tinha ido para uma casa de recuperação. Não acredita, não. Detalhe que parece a vida da minha mãe e do meu pai, né? Nossa, sim. Sabe?
Ele tinha ido para uma casa de recuperação, tinha ficado lá 8 meses internado. Ele tinha saído, que era o período de saída, para voltar, porque concluiu o tratamento, sem usar droga, limpo de tudo, de bebida, e enfim. Nossa. E ele disse, vamos reconstruir nossa família. Ai, você aceitou. Você foi. Eu fui. Esse sonho maldito. Eu fui, falei, ó, pro meu patrão, olha, eu agradeço muito, mas entre a minha família Nossa, a e a persistência igual a Ada. experiência... Aí a esperança. Eu vou optar pela minha família. Só que dessa vez um pouco diferente. Ele disse, a gente volta, nós vamos morar em Campinas, Muito numa cruel. casa de um conhecido, pra gente formar nossa família. Porque lá eu encontrei um lugar, encontrei a Deus, encontrei acolhimento, pessoas, amigos. E eu falei, com 2 filhos, tá, agora. Falei, tá bom, vamos. É pra ter a minha família? Vamos. Chegar lá, eu arrumo um serviço, não tem problema, não tenho medo de trabalhar. De novo. E fui me embora para Campinas, morar de favor. É um livro mesmo que dá as angústias. Sim. Morar de favor na casa de uma irmã muito maravilhosa, não tenho o que reclamar dela. Uma da igreja, né, Lu? Da igreja, muito boa pessoa, maravilhosa. E aí ele falou assim, olha, o pastor lá arrumou um quarto e cozinha pra gente. Só que assim, é numa favela. Gente, é o livro. Nossa. É numa comunidade. Foi. A Ada foi pro gueto, ela foi pra favela. Numa Foi. comunidade e assim, é difícil, mas vamos, a gente tá junto. Ele falava, a gente tá junto. E eu falei, tá bom, vamos. Nossa. É para ter minha família? Vamos. E fui com os meus 2 filhos. Assim, quando eu cheguei, era meio que me deu um susto, assim, muito grande. Porque era um emaranhado de fio, o chão era todo de terra, a casa era blocos vazados, assim, que você via a outra casa, você via a rua. Não tinha saneamento básico, né? Então, em Campinas, não é Sabesp, é Sanasa. Ela vinha uma vez por semana e enchia. Se você tivesse caixa d'água, se você tivesse... Eu não tinha. Eu tinha uma banheira, 3 baldes e um barril do Chaves. Era o que eu tinha. E com essa água eu tinha que cozinhar, lavar roupa, cuidar Pra um mês. Não, Não, uma uma semana. semana. Uma Ah, tá semana. Toda semana eles vinham e enchiam. Ah. Chegava às 6 horas da noite, que era o horário de pico, que todo mundo chegava do serviço, caía a força. Não tinha eletricidade na minha casa, então eu esquentava a água com um rabo de gato. Você pega aquele miolinho do chuveiro, resistência, Sei. você liga, põe na água, pelo amor de Deus, criançada, não põe a mão, porque já já morre. E aquela água eles tomavam banho. Eu me recordo que um dia eu não aguentava ficar naquele lugar. Ah, detalhe, as escolas, os vidros eram todos quebrados. Assim, as crianças muito mal educadas, assim, muito nível máximo. Nossa. E eu falava, meu Deus, e agora? E meus E seu filhos? filho estava com Gente. 6, 7 anos, sei lá. É. Tava com 7 anos, 8 anos e tinha o bebezinho recém-nascido. Pois é. E aí eu peguei e falei, e agora? Como Deus é maravilhoso, eu consegui uma escola particular do aeroporto, porque eu morava na favela de Viracopos, que era próximo do aeroporto de Viracopos. Então, o ônibus vinha buscar meu mais velho, porque o mais novo não ia para a escola ainda, ficava em casa comigo. Então, o ônibus passava na porta de casa, pegava ele, levava para a escola, e ele passava o dia inteiro. Então, lá ele comia, tomava banho, se Tinha toda a alimentava. estrutura aqui. Toda a estrutura. Mas eu tinha um pequenininho. Não tinha mais leite porque eu não comia. Não tinha. Nossa. Então, assim, era uma ladeira. Eu andava 1 hora para ir até uma casinha que eles davam aquele leve leite. Sei. Só que eu não conseguia me cadastrar porque eu tinha me mudado recentemente. Sim. Então, eu ficava lá esperando sobrar. Então, às vezes sobrava. Aí eu trazia o leite para casa, misturava com água
para render, para amamentar o pequenininho. Escute, ele não estava trabalhando? Não. Ah, tá. Ele estava indo só para a igreja. Só para a Nossa. igreja, servindo a Deus, servindo a Deus. E aí, como é que se mantém sem trabalho? Falei, Nossa. vou procurar emprego. Passaram fome. Muito, muito. De não ter... Porque assim, ó, você falar, eu passei necessidade, tem arroz e feijão. Gente, isso não é passar necessidade. Não ter o que comer. É você não ter o que comer. E apesar dessa tragédia acontecendo comigo, eu digo que foi onde eu me aproximei de Deus mesmo. Porque não tinha o que comer. E eu dobrei meu joelho e falei, e agora? Para mim, eu não tenho problema. Mas meus filhos, Sim. e agora? E tinha um pé, não vou me esquecer nunca, tinha um pé de banana, que nunca deu banana. A vida dele ali, ele só era o pé da banana, mas não dava banana. Nunca. E ele no outro dia, mas tinha cachos de banana. As crianças comeram banana frita, assada, cozida, amassada, com açúcar. Porque é outra coisa que eu falo de doação. Hoje, graças a Deus, eu posso ajudar muita gente. E quando eu falo que eu vou ajudar, eu não compro uma cesta básica. Eu penso assim, o que eu passei? Porque você ganha açúcar, farinha, fubá e sal. É o que mais as pessoas te dão. Então, eu comecei... naquele momento, era o que eu ganhava. Então, eu comecei a trabalhar. Fazer faxina num apartamento de uma advogada, que eu agradeço muito a ela, mas ainda, assim, eu agradeço por tudo. Porque, tudo foi um aprendizado. Mas ela me pagava R$10 para limpar 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavanderia. Era uma exploração, então. Era. Certo. E o que sobrava? Sobrou isso, você leva. Sobrou aquilo. Mas pelo menos eu conseguia... Você não tinha nada, você aceitou, Já né? tinha alguma coisa. E aí eu pensei, se eu tenho farinha, fubá, açúcar, sal, vou fazer pão. Vou fazer pão. Aqui não tem padaria. Aqui, lá não tinha nada, gente. E assim, as mercearias era uma fortuna tudo. Falei, vou fazer pão, começo a vender pão. Então, eu levantava 3 horas da manhã, amassava massa, preparava. Quando era 4 horas da manhã, punha no forno do fogão, porque aí tinha que ser várias fornadas, né? Para poder render. Só que aí eu já ficava pensando, vai gastar gás. Então, eu tenho que economizar de um lado, fazer do outro. Nossa. E aí, comecei a vender pão. Então, dava 5 horas da manhã, aquele cheiro. Então, tinha fila na porta da minha casa para comprar pão. E aí, eu comecei a fazer doce, salgado, para poder ter uma renda e poder ajudar, para poder manter meus filhos mesmo, né? E aí, chegou um dia, eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa vida. E eu ligava para minha mãe, para minhas irmãs, e nunca contei o que estava acontecendo. Nossa. Nunca. Oi, tá ótimo, tá maravilhoso. E um dia minha irmã veio me visitar. Quando ela chegou, que ela viu aquela situação, ela só disse assim, não sei você o que você quer para sua vida. Meus sobrinhos não vão passar por isso. Vou levá-los embora agora. Aqui eles não ficam. Porque entrava rato na minha casa. Eu não dormia, eu ficava sentada porque eu tinha um armário que não era um armário, era uma prateleira que eu achei no meio da rua. Falei, vou pegar, faço de um armário, põe uma cortininha, dou uma pintada para pôr os mantimentos. Então eu ficava acordada sentada porque o rato saía, eu espantava porque ele não podia comer o pouco que eu tinha. Nossa. Né? E aí eu peguei, nesse momento, foi quando eu falei, não, vou embora com você, não quero mais viver isso aqui. E fui embora com ela, me separei de fato e de direito. Falei, agora não. Rompi, falei, agora eu não quero mais. Eu quero ter a minha vida, eu quero cuidar dos meus filhos. Me separei legalmente, porque eu me casei legalmente com ele, me separei. Tudo certinho, e aí as pessoas falavam, você tem que colocar ele na justiça, porque ele não paga pensão, porque eu falava, gente, o que eu quero? Porque assim, apesar deste show de horrores, ele era um bom pai. Ele era um pai carinhoso. Era incrível isso. Ele era carinhoso ao ponto do meu filho, quando a gente se separou, meu filho olhar para mim e falar assim, eu te odeio. Eu te odeio. Nossa. Eu quero ir morar com o meu pai. Porque eu nunca deixei eles... Como eu sempre vi
isso da minha família, da minha mãe e do meu pai, eu nunca deixei meus filhos verem. Então, eles tinham a imagem do pai herói. E do pai que talvez nunca disse não. Nunca viu o pai drogado, Né? nunca viu o pai bêbado, nunca deixei. E ali eu sofri demais. E aí minha mãe falando, não, filha, deixa aí. Eu, não, mãe, imagina, vou deixar ele estar usando. Voltou a usar droga, só que estava com os pais dele e agora morando em Campinas. E eu aqui em São Paulo. E aí no final do ano eu falei para minha mãe, tá bom, mãe, acho que agora eu estou preparada, eu vou conseguir. Deixei eles irem. Uma semana, meu filho me liga desesperado. Mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar. Meu pai vendeu o meu celular. Meu pai foi para... Só que aí ele começou a se tornar uma pessoa agressiva. Ele foi para cima dos meus avós, ele isso, ele aquilo. E eu com uma dor imensa no coração. Eram 15 dias as férias, né? Eu disse, não vou te buscar. Você vai ficar com o seu pai. Esse é o seu pai. Você não disse que me odiava? Que eu não era uma mãe legal, que não queria me ver. Aí, com muito custo, com muita dor, eu deixei eles dois, porque foram os dois. Só que o outro era pequenininho, uns 15 dias. E aí busquei ele me abraçava, me beijava, e aí ele começou a ter uma consciência de quem de fato era o pai dele. E aí a gente ficou separado, ele casou-se novamente, teve outro filho, as crianças visitavam ele, né? Ia lá, e eu voltei, eu trabalhava incessantemente. A minha vida era trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria proporcionar para os meus filhos o que eu não tive, eu não queria que faltasse nada. E aí, um belo de um dia, ele me liga, fala, olha, eu estou internado. E eu tinha acabado de arrumar um emprego. Antes disso, da nossa separação de fato e de direito, eu tive síndrome do pânico e tive... Arritmia, né, Lúcia? Era síndrome do pânico e... Eu me esqueci. Emocional? Alguma coisa emocional? Era emocional. Ansiedade. Crises de ansiedade. Então, na minha cabeça, eu achava que eu ia morrer do coração. Então, eu larguei o emprego com 2 filhos, fui morar com a minha avó. Eu não saía da casa da minha avó, do portão para fora. Porque eu achava que eu ia morrer na rua do coração e ninguém ia me achar. E a minha avó, que ia levar meus filhos para a escola, 8 meses eu fiquei assim. Ela ia levar para a escola, para o médico, porque eu não saía de casa e aí eu desenvolvi toque. Então, eu passava o dia inteiro com um pano pendurado, se alguém... Eu limpava. Era toque de limpeza. E eu fiquei 8 meses assim. E aí eu arrumei um serviço, falei, todo mundo querendo arrumar serviço. A hora que a minha tia me ligou, olha, Lu, arrumei... Meu Deus do céu. Como é que eu vou sair de casa? Eu não quero trabalhar. Eu não posso. Como é que eu vou... Como que eu vou pegar ônibus, metrô? E era na Berrine. E era bem longe de casa. E eu falei, não, tá bom, vai dar certo. Aí eu fui fazer a entrevista, passei... Saí chorando porque eu passei na entrevista, porque eu não queria, né? E aí foi um período... E aí eu já estava separada dele, já tinha 3 anos que eu estava separada de fato. E aí eu conheci uma outra pessoa. E essa pessoa me deu todo o apoio neste momento. Que eu tive essas crises, síndrome do pânico. Participou de todas essas... Eu conheci, ele se tornou meu amigo, né? E aí ele saía lá da casa dele, lá de longe, vinha me buscar, me levava para o serviço de carro para eu não ter que pegar a condução. Ele fez isso durante 1 mês. Depois ele falou, olha, vai de fretado. Eu vou com você no fretado, te deixo lá, depois eu vou trabalhar. Nossa, maravilha, né? Perfeito, gente, que homem, que... Ela vai cuidadoso. Virar o sonho de novo para ele agora. Maravilha, né? E aí veio a notícia, o pai dos meus filhos me ligou, olha, tô internado, me deu uma crise de dor de cabeça, era numa segunda-feira. Eu digo que é o único arrependimento que eu tenho na minha vida. Ele me ligou, olha, você pode trazer as crianças aqui em Campinas, queria ver eles. Eu disse, olha,
é segunda e eu tô 3 meses no emprego. Não posso faltar. Na sexta-feira, quando eu sair do serviço, eu deixo tudo arrumado, pego eles e levo. Só que não deu tempo. Ele morreu? Ele faleceu. Ele me ligou na segunda. Na terça-feira foi diagnosticado com câncer. Ele estava com um tumor no cérebro. Nossa. Na quarta operou, na quinta faleceu. Foi tudo rápido. muito rápido. Muito rápido. Então, eu digo que é o único peso que eu carrego, não por ele, mas pelos meus filhos. De poder ver o pai bem, porque aí depois eles viram dentro de um caixão que eu tive que levar, enfim. E aí eu conheci essa nova pessoa e ele nossa, era maravilhoso, era cuidador, era zeloso, gostava dos meus filhos, sabe? Era incrível. Seu segundo príncipe. Meu segundo príncipe. Mas dessa vez o príncipe de verdade, né? Primeiro. Assim achamos, não ouvi nada. E aí peguei, me casei. Engravidei do meu primeiro filho com ele. Só que tinha um detalhe. Ele era filho único de mãe solteira. Para mim não tinha problema, porque eu sou mãe. Eu entendo. Vamos morar todo mundo junto, não tem problema nenhum. Chegou o primeiro dia, nos mudamos, arrumamos tudo. Eu grávida do primeiro filho, primeiro neto dela, né? Falei, vai ser incrível. Ela olha para mim e fala, não lava a roupa dele não, porque a pediatra diz que ele tem alergia. A pediatra do marido? Ele tinha 30 anos, porque nossa, uma mãe super protetora. Então, aí eu não podia fazer nada. Nada. Tudo era ele. Ela tinha que fazer para ele, ela tinha que cozinhar para ele, ela tinha que... Tudo. E aí começou a dar conflito. Mas, assim, um conflito ameno, né? Eu vou segurar minha onda, ela é mãe, né? Tudo bem. E aí ele começou a beber. Mas um pouco pior é que, além da bebida, ele era um mentiroso nato. Mas muito. É assim, nato O de... cara acreditava na própria mentira. Exato. Quando eu conheci ele, ele tinha casa própria, ele tinha empresa, ele tinha tudo. Detalhe, ainda levou a família. Aí ela falou, vamos conhecer ele, vamos todo mundo. Levou a família inteira para conhecer a casa própria. Que era própria da mãe dele, não, pelo menos? Não era própria nem de da nada, mãe dele. né? Okay. E aí começou a vir as mentiras. Era uma mentira. Nessa época eu comprei um carro. Falei, não, poxa, eu já tenho 2 filhos, estou grávida do terceiro, consegui com muito esforço, comprei, fiz a prestação do meu palinho maravilhoso que eu amava. E vou pagando aos pouquinhos e... Vamos lá, vamos seguindo. E aí eu falei, olha, não dá, assim não dá. Eu trabalhava, ele não trabalhava. Não. Ele precisava cuidar dos, eu digo rolos, né? Porque ele vivia de rolos. E eu nunca quis saber o que era, na realidade. Eu trabalhava e para mim estava muito ótimo. Comecei a fazer faculdade de administração, adorava, amava estudar, ele e a mãe dele ajudavam a cuidar das crianças, né? Porque eu tinha meus 2 mais velhos e agora mais um. E comecei a estudar. Teve um concurso na escola para prestar para ir para o Canadá. Né? E só que eram, nem ouvi. Mas eram só 3 vagas, Você gente. tem passaporte? Não tem. Já tô vendo tudo. Eram só 3 vagas, né? Eu falei, vamos, né? Vou prestar para conhecimento. Passei. Esse homem enlouqueceu. Ele enlouqueceu nível master. Que você não vai, que de jeito nenhum mulher minha vai ficar. E os filhos? Nossa, que ódio. Tem 2 filhos que nem são meu. Porque aí vem jogar na cara, cara, né? Claro. Até então amava. Até então era perfeito, mas aí, né? Aí eu larguei faculdade, aí me irritei. Larguei faculdade, não fui para o Canadá, larguei tudo. Falei, não, agora eu só vou trabalhar, vou cuidar da casa, dos filhos e tá tudo bem. Me separei. Falei, não quero mais essa vida. Porque assim, eu sempre fui totalmente
independente, mas emocionalmente trazendo, acho que de todo, porque na minha cabeça eu só queria ter uma família. Só isso, mais nada. E aí eu falei, não vou me separar, me separei. Ele não deixou eu trazer meu filho. Não deixou. Não. Vai ficar comigo e com a minha mãe. Se você quiser, você visita. Você não tem onde morar. Você vai morar de favor na casa das suas irmãs. Você também mora de favor na da tua mãe. Pois é, mas não falei. Fora que ele colocava a gente contra, né? Todo mundo contra. Porque a louca da situação sempre fui eu. Ah, claro. Né? A perturbada era eu. Fiquei separada 3 meses, não aguentei a distância do meu filho, voltei. Que já era até, talvez, Era... querendo mesmo, propósito, assim, né? Pra você voltar ou não é. Exato. Porque se você não sai, você não vai levar seu filho uma hora, você volta. Sim. Falei pra ele, tá bom, vou voltar. Então vamos alugar 2 casas. Uma pra nós e uma pra sua mãe. Perfeito? Perfeito. Corremos atrás, conseguimos alugar 2 casas. Quem paga o aluguel das 2? Você. Ah, obrigada. Detalhe, ela tinha tudo novo. Eu falei, vou me mudar? Quero, agora eu posso, eu tô trabalhando, tô bem estruturada financeiramente. Então, se eu comprasse uma geladeira para mim, não precisava nem ser geladeira. Se eu comprasse uma xícara para mim, eu tinha que comprar para ela. Nossa. De verdade. Tinha. Eu Você comprava. não tinha nada, Pois pelo amor de Deus. Fora a marca, né, Lu? Nossa. E tudo, assim, eu fui criada naquela assim, estamos passando apertado, eu posso comprar açúcar, não precisa comprar União. Posso comprar sabão em pó, não precisa ser o Omo. Vou comprar o que cabe. Não, ela não. Tinha que ser do melhor. Da marca que ela queria. Nossa. Então, a minha despesa, que era para mim, para 3 filhos... Sustentava outra família. E o Gente. marido dava menos do que a despesa de uma senhora sozinha. Fora a água, Fora né, Lu? a água. E a luz, que era um absurdo, que eu não Gente, acreditava. E eu mantendo tudo porque eu queria uma família. Ai, para. Nossa, em prol de um objetivo. Você leu? Não, porque precisa. Precisa. Ler. Foi. E aí, Porque é muito parecido. eu peguei e fiquei nessa vida por 10 anos. Fiquei 10 anos Nossa. casada nessa situação. Ele brigava comigo, ele ia pra casa da mãe dele. Oh, bebê. E aí eu falava pra ela, eu falava assim, eu não acredito que a senhora... mas é meu filho. Eu falei, mas ele casou comigo. Toda vez que a gente brigar e ele vier pra cá e a senhora não mandar ele de volta, vai ser isso pra sempre. Lu, fora que ela achava que os meninos dela era filho dela também. Porque, detalhe, eu engravidei. Quando eu fui morar cada um na sua casa, eu engravidei de novo. Ah, tá. Já são Dele, 4 agora, gente. já são 4, né? Aí engravidei do segundo Olha filho a Ada aí. dele. 4. E aí tive... Cuidado, viu? A Ada teve 5. Ai, não, chega, graças Fechou? a Deus. Fechei. E aí eu engravidei, tive o segundo filho. E sempre assim, para ela, os filhos não era dele. Porque os filhos nasceram brancos. Ele era negro. Você tá de brincadeira. Sim, sempre. Ela ainda desconfiava de Desconfiava. você. E eu falava, faz o teste de DNA. Para mim não tem problema nenhum. E eles são a cara deles. Do pai e da avó. Família lá. Da família. E aí eu passei 10 anos nessa situação, tentando... Não, vai mudar. E aí eu falei, vou me separar. E ele disse, não vai levar nenhum dos dois. Eu falei, tá bom. Porque aí eu já estava fortalecida. Falei, não vou levar nenhum dos dois. Vai ficar os dois com você mesmo. Vou visitar a cada 15 e eu pago pensão, tá? Aí ele já deu aquela... Opa, peraí. E aí a mãe dele faleceu. Nesse interim de eu vou sair, não vou, ela faleceu. Aí eu falei, eu não posso deixar uma pessoa sozinha no mundo. Que ele não tinha pai, Nossa, tio, tia. você foi a mamãe dele. Não tinha ninguém. Olha, Você foi a mãe dele. Vou trazer ele para morar comigo. Eu já Nossa. tinha ela alugado. tá fazendo eu sentir Nossa, tantos que sentimentos que agonia. eu nem gosto, assim, Todos os sabe? sentimentos que a gente sentiu do Francis, raiva de coisa. Aí eu falei, não, vou trazer ele para morar comigo. Eu já tinha saído daqueles quarto e cozinha que a gente morava, que era, eu pagava o meu, dela. Eu falei, vou alugar um só.
E aí minha irmã que me ajudou muito nessa época, porque na época que ela foi para Manaus, e aí sim. ela falou, pode ficar aqui. Ela já morava há anos na casa, foi muito mais fácil para mim. E aí eu fui morar lá com ele e foi a pior decisão da minha vida. Eu falei, vou arrumar um emprego para ele. Vou arrumar um emprego para ele. Aí a minha amiga falou, olha, Lu, tem uma boa empresa e ele faz o quê? Eu falei, ele diz para mim que mexe com folha de pagamento, que ele entende tudo de folha, encargos, tudo ele entende disso. Eu trabalhava na área administrativa, eu trabalhava com nota fiscal, eu entendia sobre nota fiscal, trabalhei no ramo do turismo. Nunca havia falado, nunca nem passou na minha, só recebia, era o que eu ouvia falar, minha folha de pagamento era uma Elerite. Nunca tinha ouvido falar, mas ele entendia de tudo. Falei para minha amiga, por favor, tenta colocar ele lá, uma empresa boa, que é consolidada no mercado, ele vai poder crescer na profissão dele, né? Ela, tá bom, vou, marcou, fez a entrevista com a psicóloga, porque é uma empresa grande, então você passa pela minha entrevista com o psicólogo, você faz a prova escrita, enfim. Ele não passou em nada. Não passou nada no processo seletivo. A minha amiga falou para mim, ela falou, olha, é até antiético, mas eu vou te dizer, até para que você se localize onde você está vivendo. Amiga. Só faltou falar isso. A psicóloga disse que ele vive num mundo fantástico. Paralelo. Mundo de Bob. Num mundo que só ele conhece. Que ele é o melhor, que ele é o top, mas é só na cabeça dele, tá? Ela falou, olha, e ele prestou para uma vaga de sênior. Aí ela falou, olha, tem uma vaga de auxiliar. Você não quer prestar? Falei, mãe, eu não sei nada de folha de pagamento, não entendo nada disso. Ela falou, ó, te dou uma semana, estuda, vê o básico, o simples, admissão, como é que faz, qual documento precisa, é o simples. Tenta, e se você passar, mérito seu, eu só estou abrindo um pedacinho da porta. Quem vai entrar, se conseguir, é você. E eu casada com ele, sustentando a casa, e ele não fazendo nada. E aí eu falei para ele, olha, sabe aquela mesma empresa? Eu vou fazer, você não vai passar. Burra do jeito que você é, você não vai passar. Você nem trabalha nessa área. Ah, tá bom. Desafiou. Estudei, fui lá, prestei. Passou. E passei. Cheguei em casa numa felicidade. Era assim, eu ganhava R$500, eu ia ganhar 1.000, o dobro. Nossa, eu tava no céu. Realizada, né? Realizada. Falei, não, vou. Cheguei em casa toda feliz. Ele disse, passou. Ela te colocou lá dentro, é tua amiga. Ainda menosprezando, te colocando, desmerecendo todo o esforço que eu tinha feito. E ali eu não dei atenção, entrei nessa empresa, fiquei lá 7 anos, entrei como auxiliar, saí como analista sênior da empresa, trabalhava muito, aprendi muito, mas muito, 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 muito. Ganhei bastante, assim, não bastante, mas consegui manter a minha família, dar um conforto melhor e ele lá. Aí eu falei, eu não quero mais, vou me separar. Falei para ele, ó, não quero mais, vou me separar, não dá mais certo. Aí ele disse, eu não tenho para onde ir. Eu falei, não, eu já esperava por isso. Tenho 2 quartos, as crianças vão passar a dormir comigo, você dorme no outro quarto, a gente vive uma vida de amigos dentro do mesmo espaço para não atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Porque eles acabaram de perder a avó, eles eram muito apegados à avó, porque eu sempre trabalhei muito e ela cuidava deles. Querendo era uma referência ali, né, a avó, né? E assim, ela, igual a minha irmã falou, ela queria eles para ele, ao ponto dela chegar e falar assim, eles vão dormir comigo. Você passa aqui, olha eles e vai trabalhar. Falei, não, a mãe sou eu. Eles vão dormir dentro de casa. Ah, mas você levanta cedo, não tem problema. Eu levanto como milhões de brasileiras fazem isso.
levanto, vou trabalhar, dou um beijinho neles, sei que eles estão dormindo, estão ali. E foi uma das muitas brigas que a gente teve por conta disso. Porque ela queria eles para ela. E não, a mãe sou eu. E, enfim, e aí a gente estava lá, eu falei, não, agora ele fica no canto dele, eu fico no meu, tá tudo certo, eu trabalho, já mantenho a casa mesmo. Não vai, a única diferença é que ele vai estar aí. Mas não foi. Ele se tornou agressivo. Ele chegava em casa gritando, berrando. Ele jogava as coisas. A gente se esbarrava na cozinha. Eu tinha uma casa de 2 quartos, sala e cozinha que eu pagava aluguel, mas eu só tinha um quarto e cozinha que eu podia utilizar. Porque eu não queria estar no mesmo ambiente que ele. E eu levei essa situação por mais 3 anos. Nossa. 3 anos. Até que eu falei, não dá mais. Chega, acabou. E ele disse, quem está incomodado é você, sai você. Só que a casa, tudo estava alugada no meu nome. E era um parente nosso. E eu não queria que desse Problema com tudo. Um belo de um dia, cheguei surtada, catei todas as coisas dele e joguei no meio da rua. Tudo. Vai embora, você vai embora. Ele chamou a polícia para mim. O que a polícia fez? Eu recolher tudo e pôr de volta. Eu não podia fazer isso com Não ele. pode pôr ele para fora? Não podia pôr ele para fora. E aquilo foi me agoniando, me angustiando. E aí eu passei a ver meu filho mais velho, os meus mais velhos, conflito, fazer alguma besteira. Eles vão para cima dele, vai. Porque ele era assim. Quando ele estava de boa comigo, ele malhava meus filhos. Seus filhos não prestam, que seus filhos só dá trabalho, que seus filhos isso, que seus filhos aquilo. Quando ele brigava comigo, ele chegava nas crianças. Vamos jogar bola. O que você quer que eu compro? O que você... Então, ele manipulava. E eu não enxergava, de verdade. Que é quando, às vezes, a gente fala, como uma mulher fica numa situação. Não enxerga. Eu não enxergava. Até que, num belo momento, eu abri a minha visão e falei, poxa, eu sustento a casa. Desde sempre. Eu sustento meus filhos. Eu posso me manter sozinha, porque eu achava que eu não ia conseguir. Como eu trabalhava muito, nesse ramo de folha de pagamento, a gente tem oscilações, principalmente no final do mês, que você tem a folha, encargos, contábil, então é esporádico. E eu estava num desenvolvimento da minha carreira, eu fiz faculdade, era 1 hora da minha casa para a faculdade, eu ia e voltava a pé tendo carro, porque ele não queria que eu fizesse faculdade. E eu falei, eu vou fazer. Você não vai usar o carro? Eu falei, tudo bem, eu tenho 2 pernas, eu não nasci aleijada. O carro era teu. Detalhe, o carro era meu. E aí eu falei, eu vou fazer sim. E fiz a minha faculdade, consegui concluir, e estava nessa área é uma área que eu me identifiquei demais. Eu amo fazer o que eu faço. Eu sou apaixonada por folha de pagamento. E aprendi muito na ProPay, que é a empresa que eu comecei essa carreira. Aprendi muito, trabalhava muito. Tinha vezes que, na época de DIRF, que hoje agora as coisas, graças a Deus, já está mais automatizada. Mas nessa época eu entrava numa sexta-feira e saía na segunda. Trabalhando. E ele cuidava dos filhos. Já que ele não quer trabalhar, eu vou trabalhar. Vou poder proporcionar algo melhor para eles. E assim a gente seguiu. E aí eu falei, não quero, eu posso manter minha casa, eu posso manter meus filhos. Você já fazia, né? Só que na minha visão, Mas não. não via. Porque é o que eu falo da agressão emocional. Ele me colocava tão para baixo, ele me colocava tão, tipo, como nada, que você precisa de mim. Sem mim você não vai fazer. Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Se você tem que trabalhar. Como é que você vai dar uma vida boa para os seus filhos se você tem que trabalhar? Quem vai cuidar deles? Vai deixar eles na rua? Ele vai usar droga. Então ele começou a imputar isso na minha mente. Colocava a família, né? Todinha. Colocava a gente contra ela. Todinha. Nossa. E aí, detalhe. Eu batia ponto. Quando eu saía de madrugada da empresa, às vezes eu saía meia-noite, 1 hora da manhã, em fechamento, a empresa pagava táxi para me levar até em casa. E ele dizia que eu tinha amante.
Foi. Não. Quando eu me separei de fato, de falar para ele não quero mais, ele Chega. mandou um texto para a família dizendo que eu já tinha amante há muitos anos, que ó, Nossa. acabou com a minha reputação. Assim, como mulher, porque eu nunca traí ele nem homem nenhum. Porque é o que eu disse para vocês. Eu tenho muito isso em mim. Eu acho que antes de chegar a qualquer ponto, você tem um início. Sim. Você não chega com conhecer alguém e já vai para a cama com a pessoa. Não é assim. Tem um caminhar. E o meu primeiro casamento, eu gostei de uma outra pessoa. Eu cheguei em casa, sentei com ele e falei assim, olha, bonitão, é o seguinte... Eu estou gostando de outra pessoa, estou querendo me envolver com essa pessoa, ou a gente muda o nosso relacionamento, ou eu vou me envolver. E ele mudou a situação. E com o meu segundo casamento, eu nunca me interessei por ninguém. Eu não tinha tempo. Sim. Só trabalhava, Eu só né? trabalhava. Trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. Eu não tinha tempo de me interessar por ninguém, né? E ele ainda fez isso, e aí eu falei, não quero. E aí chegou um dia, eu falei, vou fugir de casa, da casa onde eu moro. É? É. Igual minha Aluguei mãe. um caminhão, falei, parei o caminhão, tô saindo com as coisas de casa, os vizinhos, sei lá quem, ligou para ele apareceu neste momento. E disse, você não vai tirar nada daqui, você não vai... Porque assim, o meu problema não era nem as coisas de casa. Podia deixar tudo. O meu problema é que ele falava assim, se você se separar de mim, eu sumo com os as meninos. crianças. Eu desapareço, você nunca mais me acha. Nossa. Então, Ameaçava o isso tempo me todo. dava um Medo mesmo, não, né? um desespero, assim, terrível. E nesse dia, eu falei, não, eu vou sair daqui com as minhas coisas assim. Você não vai, eu vou, você não vai. Apareceu a polícia, deu polícia. A polícia falou, olha, vocês têm que separar judicialmente, certo? Você não pode tirar as coisas de casa e não sei o quê. Tirei tudo do caminhão, levei de volta. E nisso, a minha amiga que me indicou nesse serviço foi uma companheiraça, que é a Lilian. Ela estava na esquina e disse, no celular comigo, quer que eu vou aí? Você quer que eu vou? E eu falava, não, Li, não precisa vir. Não precisa. Eu vou até aí. Você tem que se libertar, Luciana. Eu falava, e foi uma pessoa assim que eu devo muito pela coragem que eu tive. Porque ela, todo momento, ela falava. E ela passou Ele te incentivava, né? passou uma situação parecida. Ela saiu de casa, um belo do dia, o marido saiu, ela enfiou tudo dentro do lençol, colocou dentro do carro dela e foi embora. Simples assim. Entende? De anos de vivência. Então, ela foi, assim, um pilar muito essencial para mim naquele momento. E aí o policial, não, vamos para a delegacia. Eu falei, tá bom, a gente vai, as crianças ficam. Ele, não, eles vão com a gente. Falei, eles não vão para a delegacia. Eles não vão. E a polícia, gente, de verdade, em nenhum momento ela é favorável à mulher. Não é É, mesmo. a gente sabe Em disso. nenhum momento. Porque naquele momento, o que eu esperava? Que aqueles policiais falassem, não, ali não é ambiente para os seus filhos, Claro. eles vão ficar, vai você e ela e ponto Claro. final. Não, eles falaram, o pai quer, como se só o homem tivesse voz. O como poder se de decisão, né? Só a decisão era só dele, que eu não tinha poder nenhum. Naquele momento, aquilo me doeu tanto, eu falei, eu nunca mais passo por isso. Fui para a delegacia, levei os filhos, o delegado me chamou primeiro, falou comigo, depois chamou ele. E as criancinhas, os dois, sentados assim, quietinho, com a cabecinha baixa, com medo daquilo tudo. O delegado fez assim, eu falei, eu não quero ele, eu quero que ele vá embora, tire ele da minha casa, e não sei o quê. O delegado falou, mas você precisa tanto da casa? Você não tem ninguém, você não conhece ninguém. Falei, não preciso, eu tenho minha família, eu tenho meu filho mais velho já era casado, já tinha constituído família. E eu falei, eu não. Aí o delegado tirou o distintivo, colocou em cima da mesa, ele disse, eu não estou falando como delegado, eu estou falando como homem. Esse seu marido, ex-marido, como você queira definir, ele é louco. Pega seus filhos, passa a mão dos seus filhos e vai embora. Se nada do que você tem lá você precisa, vai embora, some. E aí sim entra na justiça e se impede proteção Maria da Penha. Aí você tem toda a arma na O sua respaldo, mão né? e você não está usando.
E eu, é verdade, né? Falou, beleza, saí de lá com ele, chegamos em casa, ele falou, tem que fazer comida. Eu falei, eu não vou cozinhar, nem pra você, nem pra ninguém. Ah, mas as crianças estão com fome, come miojo, vai comprar alguma coisa. Ele falou, então vou comprar McDonald's pra eles. Eles vão comigo. Eu falei, não vão sair daqui dentro de casa. Mas eu sou pai. Aí o meu filho mais velho, de 22, do meu primeiro casamento, entrou na frente e disse, meus irmãos você não tira. Se minha mãe não pode sair com eles, você também não pode. E aí ele pegou e falou, tá bom. E saiu. E aquele som do delegado falando, eu falei, é meu momento. Passei a mão nos meus filhos, na minha cachorra e fui embora. Larguei tudo. Pra trás. Tudo. E fui embora para casa do meu filho mais velho, que já tinha estruturado, já estava certinho e trabalhando, e tinha que trabalhar. Sim. E em pandemia, tá? A gente estava em plena pandemia. Chegamos em 2020. Né? Plena pandemia. E aí, a hora que ele chegou, esse homem ligou para Deus e o mundo. Falava pro meu filho, eu vou matar vocês, eu vou matar ela, eu quero meus filhos. Aí ele abriu um boletim de ocorrência contra mim, dizendo que eu raptei as crianças, que eu não era uma boa mãe, que eu largava eles jogados, que quem cuidava deles era ele. E eu disse, de fato, ele cuidava que eu trabalhava. Tá aqui, ó, horário de ponto de entrada, horário de ponto de saída. E aí eu entrei na justiça para poder ter a proteção Maria da Penha, não por medo de agressão, porque eu acho que eu fui tão calejada que eu falo, até hoje eu falo, eu não tenho medo de homem, eu não tenho medo, sabe? Se eu tiver que enfrentar, o meu maior inimigo foi a sensação de querer formar uma família a qualquer custo, a qualquer preço, sabe? E aí eu acabei me perdendo ao longo desse caminho. E eu me separei, fui embora com os meus filhos, saí da casa do meu filho mais velho depois de 6 meses, aluguei uma casa, mobiliei essa casa todinha, sozinha. Se reergueu, né? Me reergui. E ali eu comecei a enxergar o que muitas mulheres passam. Não é falta de potencial, não é falta de conhecimento, é a pressão psicológica. É tão grande. E o mercado de trabalho, ele é assim, ele é machista. Ele é impositivo. E hoje eu consigo, com toda essa bagagem, eu consigo sentar na mesa com diretores e falar, opa, peraí. Tá aqui, ó, a ideia é essa. Esse é o pós, esse é o contra, esse é o resultado. E passaram a me enxergar, não como mulher, a princesinha, coitada. Frágil. Não. Hoje eu consigo entrar no mercado de trabalho, eu consigo impor as minhas ideias com muito respeito, porque senão vira uma troca, né? O que eu não quero que o homem faça comigo, eu vou fazer com ele porque eu não preciso. Eu não preciso me igualar no que tange machismo, preconceito. Eu posso ser dócil, eu posso ser mulher, eu posso ser feminina, mas eu imponho as minhas condições hoje. E eu ensino isso hoje também aos meus filhos, porque do meu segundo casamento, meus filhos são negros. São cabelo pichain, são bocão, entendeu? E eu digo para eles, eles não precisam se intimidar. E não precisam intimidar ninguém para exigir respeito. Claro. E então eu digo que a minha experiência de vida com tudo que eu passei, com vários... e o segundo marido também faleceu. Eita. Ex-marido. Não, gente, eu já falei que não tem problema. Você termina, morre. Foi. Eu já falei que o problema não é estar comigo. O problema é separar. Separou, essa é a Não questão. pode. E é 2 anos o prazo de validade, tá? Separou, depois de 2 anos, faleceu. Gente, é isso é prazo. ameaça pra alguém, hein? Fique esperto. Ai, Quem o tá atual, na vida muito dela... E bonzinho, hoje, meu Deus do hoje tem céu. o atual? Sim. Graças a Deus, mas bonzinho dessa Bonzinho. vez. Não, peraí. Quanto tempo? Pra eu ver se já passou a validade. 3 anos a gente já tá junto. E tá tudo bem? Tudo ótimo. Amém, Senhor. Obrigada. Mas assim, a Adam me coloca
nessa visão de mulher, sabe? Você pode, sim, ter filhos. Você pode, sim, ser feminina. Você pode, sim, conquistar o seu lugar, o seu espaço. Você não precisa... Eu tenho uma frase comigo, e é muito engraçado que eu falo para o meu namorado assim, eu não preciso de homem. Para nada. E aí ele disse, é nisso que eu admiro você. Porque eu sei que você não precisa de mim, mas eu quero estar com você. Sim. Então, é essa parceria que a mulher ela precisa entender. E é o que eu falo da admiração que eu sinto pela minha irmã, pelas duas. E toda vez que eu falo, eu choro, porque eu choro mesmo. Nesse sentido, eu acho que é a única coisa que me torna frágil. Eu vejo há 20 anos com o Léo? Quantos anos? 30, a idade 31, já nem sei, gente. 30, a idade do Kaique, né, que vocês namoram. Isso. E assim, é uma parceria. Eu falo que ela é mais do que uma irmã. Ela diz que eu protegia ela. Eu digo que quem me protege é ela, com esse jeito mãe. Ela é mãe, mas ela não é aquela mãe que briga. Ela é aquela mãe acolhedora. Mas ela é aquela mãe acolhedora que te mostra o seu erro de uma forma que você se sinta tão mal. E fala, meu Deus, como eu errei com a minha irmã desse jeito? Como eu pude fazer ela sofrer desse jeito? Sabe? E a minha irmã, a minha outra irmã, também é a mesma coisa. Eu digo que ela é a parte... Que elas são gêmeas, né? Ela é a mãe calma e a minha outra irmã é a mãe doida. É aquela mãe que... É enérgica. Que eu vou fazer. E elas são, para mim, hoje, além dos meus avós, a minha experiência de família são elas. É aquela que aguenta como mulher, é aquela que é mulher parceira, é mulher mãe, é mulher guerreira, é mulher que briga, é mulher que cala. Eu acho que eu nunca soube ser a mulher que cala. Eu sempre fui a mulher que fala. E mesmo por falar, mas eu falava e não fazia nada, só falava. E ela não, ela e a minha irmã são aquela mulher que fala na hora certa. E fala com tanto carinho, tão doce, que chega a machucar. Eu preferia, às vezes eu falo, eu preferia que você me batia. Eu preferia um tapa. Fala com delicadeza. Mas que são a minha referência de família. E hoje eu não tenho a necessidade de construir uma família com pai, mãe, filho. Eu sou a minha família. Eu tenho a minha família. E meus filhos hoje, meu mais velho já é casado. Eu sou vó. Olha. Já sou avó. Ele é formado. O meu segundo, na escalinha, tá? O meu segundo filho também. Hoje trabalha, namora. É um filho maravilhoso. Temos as nossas rusgas, como acho que qualquer família. E os meus mais novos, eu digo que são o tudo, sabe? É aqueles dois filhos que... Filho, hoje não dá para a mãe comprar. Tá tudo bem, mãe. Eu acho que eu coloquei, eu ensinei tanto de querer, de poder, de estar. Eles são bolsistas em colégio particular, os dois. O meu, de 14 anos, prestou o SESI no meio do ano e passou em primeiro lugar. Olha. Então, assim, é esse orgulho que eu quero sentir. E é o que eu falo para eles, nunca desmereça ninguém, nem pela cor, nem pela raça, nem pela condição financeira. Pelo gênero. Somos todos iguais. Todos, mas assim, quando eu falo todos iguais, é todos iguais mesmo. Que às vezes o meu mais velho, de 14, do segundo casamento, ele fala assim... Mãe, o meu amigo meio que falou que meu cabelo... Eu falei, seu cabelo é lindo. O cabelo é lindo. Se você fosse careca, ia ser lindo também. Mãe, eu vou colocar trança. Aqui, eu falo que eu super incentivo. Vou colocar trança, pô. Vamos colocar trança. O meu de 12 anos, mãe, eu quero pintar meu cabelo.
ele é negro, quer pintar de loiro. Vai pintar de loiro. Eu acho que é de colocar, né? Temos todos o mesmo direito. Exatamente. E apesar de estarmos já em 2024, ainda temos tanto preconceito. Sim. E não é um preconceito só de homem, mulher, é raça, é muita. Acho que é tudo. Quando você tudo. fala até da escolaridade, né? É o direito a ter uma escola, entrar numa universidade, é ter os mesmos direitos para todos, né? Exatamente. E hoje hoje eu tô colhendo os frutos de muita dor, Sim. muito sofrimento. E eu falo para eles, e não desista. Não desista nunca. Hoje eu estou fazendo inglês, também com bolsa, consegui uma bolsa, porque a empresa que atualmente eu estou é uma multinacional e vai, se Deus quiser, vai abrir oportunidades para que eu possa visitar outros países. Por favor. E agora eu vou, agora eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Eu ia te fazer uma pergunta. Pode né? perguntar. Assim, qual é o seu sonho? Você já está trazendo um pouco, um dos sonhos. Acho que o meu maior sonho é ver meus filhos formados. Sabe? É ver eles direcionados na vida. De uma maneira certa, porque os pais, eles não tiveram bons exemplos, como eu também não tive. Mas então, eu quero que eles tenham como referência a partir de tudo que eu vivenciei. Sabe? Isso eles têm eu referência. Quero muito. Isso. E eu digo que meus maiores telespectadores são eles, Sim. né? Eu faço inglês de terça e quinta, eu chego em casa, eles já estão os dois sentados. O que a senhora aprendeu hoje? Vamos lá, mãe. A partir de agora vamos conversar em inglês. Calma, gente, eu tô no básico. Mas que bom, hein? E eles, assim, me incentivam a tudo, a tudo. Com o meu namorado, eles têm uma conexão muito legal. Que ele chega em casa, eu falo, será que você tem um tempo para mim, por favor? Porque as crianças sempre começam, ô tio, e não sei o quê. E ele dá aquele, sabe? Atenção, né? E deixa eles serem criativos e elogia quando precisa. Também dá bronca, Claro. Bronca no sentido, nossa, acho que isso não foi muito legal, não. Dá os conselhos, né? Exatamente. E isso, para mim, não tem preço. Ver a felicidade deles. Os dois, eles estão trabalhando de montar pecinha para ter um dinheirinho para o supérfluo. Porque é o que eu falo, olha, eu ajudo vocês. Eu mantenho a casa com vocês. Agora, o supérfluo, eu quero um tênis de marca. Eu posso te dar o tênis normal. O de marca, você corre atrás. Sabe? É isso, ensinar a pescar, né? E eles vão, e assim, eles são fantásticos. Todos os 4, eu não tenho... Cada qual me deu o trabalho num momento da vida, mas eles são maravilhosos. Eles são, assim... Eu digo que é quem me coloca de pé todo dia. Tem que se emocionar mesmo. É você mesma quem te coloca de pé. É a sua coragem. Eles são a razão da minha vida. E em muitos momentos eu pensei em dar fim na minha vida. Chegou a pensar assim? Muitos. Nossa. Muitos. Inúmeros momentos. A desistir, né? A desistir. E quem não me fez desistir foram meus filhos. Claro. Sabe? Foi de pensar assim, se eu não estiver aqui, o que vai ser deles? Se eu não puder direcionar, o que vai ser deles? Então, eles são tudo para mim. Tudo. Eles brincam, às vezes eles falam, mãe, a senhora é um general, né? Porque como eu perdi os pais muito cedo, no meu primeiro casamento um tinha 7, outro tinha 14. E agora um tinha 10 e o outro tinha 12, quando o pai faleceu. Nossa, bem numa fase, né? Entende? Então eu tinha entrada da que adolescência. ser enérgica muitas vezes. E eu aprendi com esse meu namorado que eu não preciso ser general. Eu posso expor o meu amor, porque assim, eu queria que eles tivessem medo. Quero que tenha medo de mim,
porque por aí não vai... medo e não por respeito, né? Exato. E ele mostrou para mim que não precisa. Que com carinho, com respeito. E a gente ri muito hoje. Porque eles falam, ufa, ainda bem que o tio Careca entrou na vida da mãe. Não tem mais general, né? E brinca e ri. E isso é muito gostoso, sabe? Só que tudo tem o seu momento certo. O momento de comer sem celular. Tem as regras, né? Nossas regras. De convivência. Exatamente. Cada um tem uma parte da casa para fazer, para limpar. E eles se mostram assim... Eu sou suspeita, eu sou apaixonada, eternamente apaixonada pelos meus filhos. Eu querendo dizer, mas eles são fofos. Tia Coruja. Eu espero que isso. você saiba que você alcançou o seu sonho. Não foi com um marido, mas você formou sua família. Você tem uma família linda. Uma mulher batalhadora que deu tudo o que podia para melhorar 2 outras pessoas, pelo menos os seus 2 maridos. Você acreditou neles mais do que eles acreditaram. Espero que você saiba que você conseguiu o seu sonho. O que vier, se vier um homem na vida de vocês, ou esse que já chegou, não importa, vai ser lucro. Você conseguiu, entendeu? Espero que você saiba disso. Olha, parabéns, a sua história, a sua vida É muito emocionante mesmo. É demais, é demais. Obrigada. De nada, eu agradeço muito você ter vindo aqui, exposto a sua vida, assim, para nós, para todo mundo que está assistindo, porque, afinal, você inspira as pessoas, sabe? Tem tanta gente que vai se identificar com a sua história. Eu mesma, tem coisa que você contou que você não vai saber, tá aqui dentro, mas você mexeu comigo, me trouxe lembranças, sabe? Para cada um de nós, Eu acho que vai para todo mesmo, mundo, né? Mexe com muita gente. Parabéns por ser quem você é. Ninguém te julga. No seu lugar, cada um agiria da melhor forma, ainda mais perseguindo seu sonho, certo? Parabéns. Muito obrigada. E eu espero que eu possa ter feito a diferença na vida dessas mulheres, porque eu sei que chega um momento que é muito difícil. A gente se vê como nada, a gente acha que não consegue, que não pode. E eu digo para vocês, vocês conseguem, vocês podem. A força não tem que ser externa, tem que ser aqui, ó, interna. Sim. E quando vem daqui de dentro, a gente consegue. E é isso. É isso mesmo. Obrigada. Mulheres, se alguém estiver precisando de ajuda, lembre-se do justiceiras.org. Elas acolhem, ajudam, encaminham e vão ajudar vocês a saírem de uma situação difícil. Outra coisa, se você que está assistindo tem alguma história que queira contar para a gente, eu vou ter o maior prazer em receber vocês aqui. Escreve para a gente nas nossas redes, no direct, ou manda um e-mail. Por enquanto é isso. Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Gostamos bastante da sua história e que venham mais histórias, que as pessoas que queiram compartilhar aqui contem pra gente. Contem pra gente. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.